Olá, eu me chamo Érico Felipe Bartos Pereira, sou aluno do mestrado acadêmico em Ciências da Sociedade do programa de pós-graduação em Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará. Venho por meio deste apresentar um pouco sobre a pesquisa que eu tenho desenvolvido dentro da universidade. O tema do meu trabalho é os impactos da pandemia por Covid-19 nas relações familiares, direitos humanos e alienação parental. Tenho como orientadora a professora doutora Lidiane Nascimento Leão e como co-orientadora a professora doutora Arlene Mara de Souza Dias. Nós escolhemos esse tema para desenvolvermos a pesquisa considerando o contexto atual que nós estamos vivendo, o contexto de pandemia. Essa pandemia é causada por uma cepa variante do coronavírus, que é uma espécie de vírus que apresentou os seus primeiros sinais de contágio na China e aos poucos dissipou-se pelo mundo. Diante desse novo cenário, diante da crise sanitária que se instalou no Brasil e em todo o nosso planeta, nós tivemos que nos adaptar a um novo normal, onde passamos a ter a necessidade, a obrigatoriedade de utilizar, por exemplo, máscaras toda vez que saíamos de casa, a utilizar constantemente álcool em gel e também outros instrumentos com o intuito de evitar a contaminação pelo coronavírus. Diante desse novo normal, foram determinados diversas vezes isolamentos sociais, como lockdown, quarentena. Nesse distanciamento social, nós identificamos por meio de noticiários e relatos também situações de alienação parental durante a pandemia, onde o alienador utilizava como justificativa o distanciamento social para manter o filho ou a filha afastado do outro genitor, com o intuito de prejudicar mesmo a relação entre eles. E foi a partir disso que nós chegamos ao consenso de desenvolvermos a pesquisa dentro dessa temática, que envolve a Covid-19 e a alienação parental. Dessa maneira, essa pesquisa apresenta relevância na medida em que trata de direitos humanos individuais constitucionais, de modo que se relaciona com a própria sociedade e o Estado, visto que ambos devem proteger a família e as crianças, especialmente nesse momento de incertezas e insegurança causadas pela doença da Covid-19. O problema da pesquisa é quais os impactos da pandemia por Covid-19 nas relações familiares na comarca de Santarém, à luz da teoria dos direitos humanos e do Instituto Civil da Alienação Parental cometida por um dos genitores sobre o outro. Como objetivo geral, a pesquisa apresenta o seguinte: analisar quais os impactos da pandemia por Covid-19 nas relações familiares na comarca de Santarém, Pará, à luz da teoria dos direitos humanos e do Instituto Civil da Alienação Parental, cometida por um dos genitores sobre o outro. E para alcançarmos esse objetivo geral, determinamos os seguintes objetivos específicos: identificar as conexões e implicações teóricas e práticas da teoria dos direitos humanos com o direito de família e, especificamente, com o Instituto Civil da Alienação Parental. Analisar a dinâmica das relações familiares sob a ótica dos direitos humanos e a partir dos direitos e garantia da dignidade humana da criança. Verificar quais os impactos diretos e indiretos, negativos e positivos, ocasionados pela crise de saúde pública de emergência internacional causada pela pandemia por Covid-19 nas relações familiares. Investigar se na comarca de Santarém, a partir de março de 2020, houve aumento dos casos de alienação parental e, em caso positivo, quais os prováveis motivos. Apresentar, a partir da teoria dos direitos humanos e do direito constitucional de família, os mecanismos e instrumentos disponíveis para lidar com casos de alienação parental em contexto de pandemia.
Metodologicamente, essa pesquisa pode ser considerada como uma pesquisa baseada no levantamento de materiais documentais, materiais bibliográficos, onde está sendo utilizada técnicas de investigação, observação e análise de dados. Então, é uma pesquisa que possui um cunho mais qualitativo. O local da pesquisa é a cidade de Santarém em si. Dessa maneira, com o desenvolvimento dessa pesquisa, eu espero descobrir possíveis impactos da pandemia sobre as práticas de alienação parental, de que modo essas práticas podem ser evitadas ou combatidas. Espero também contribuir para o reconhecimento da alienação parental como algo que merece realmente ser estudado e que merece uma maior preocupação no âmbito jurídico, especificamente na área do direito de família. Espero também que essa pesquisa seja útil para as famílias envolvidas em situações de alienação parental. Espero tecer observações importantes para lidar com possíveis e posteriores contextos pandêmicos e também servir de base para estudos futuros dentro dessa temática. Assim, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, participando do 9º Seminário de Pós-Graduação, que faz parte da 10ª Jornada Acadêmica da UFOPA. Muito obrigado.